E agora algumas recomendações para pesquisadores e membros da sociedade civil que têm uma atuação mais de fora do sistema, digamos, que tem uma atuação de advocacy, né, de tentar influenciar tomadores de decisão a partir do seu conhecimento anterior, das evidências que foram produzidas e coletadas antes dessa interação. Uma primeira recomendação é nutrir relações de confiança. Né, isso vem da literatura de ciência comportamental. Você compartilhar saberes, você fazer trocas efetivas de conhecimento entre pessoas é muito difícil, praticamente impossível, se as pessoas não têm um laço de confiança, se não tem um reconhecimento mútuo do valor que o saber que outra pessoa tem traz para você. Né? Vocês certamente viram isso recentemente, né, no Brasil e no mundo, um clima de polarização que basicamente ensurdece as pessoas. Né? Então, não existe isso de falar a verdade ao poder, né? Você só joga os seus dados, joga o saber que você tem no ouvido da outra pessoa, e a outra pessoa vai entender e vai se iluminar e vai absorver isso e mudar. Né? Não, as relações de confiança elas são anteriores ao processo de transformação pelo diálogo. Então, mantenham isso em mente. É importante, ao construir relações com organizações, né, que permitam, né, que sejam um solo fértil para a troca de evidências, para aprendizado mútuo, para colaboração. É importante que as relações sejam relações de confiança, sejam relações de respeito e de mútuo reconhecimento do valor de cada uma das partes. Outra recomendação é compreender a complexidade do processo político e agir estrategicamente sobre esse processo. Né? Então, não ter uma postura ingênua de que, bom, eu tenho esse saber está certo, eu vou aqui publicar ele, vou dizer ele para algumas pessoas e esperar que elas absorvam isso e façam, né? O que eu acho que tem que ser feito. Então, essas pessoas que são as pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão, elas estão agindo em função de diversos incentivos, interesses, é uma rede super complexa de variáveis que estão em jogo. E quanto mais vocês entenderem esse processo e pensarem estrategicamente, taticamente dentro desse processo, maior a chance das suas evidências, né, da sua contribuição ser de fato incorporada. Então, é importante isso, estabelecer relações de confiança, né, estabelecer relações em que haja abertura para o diálogo e entender de que forma que a sua agenda, né, o seu entendimento sobre o processo pode ser incorporado, é compatível com o processo que de fato está sendo vivido, né, pela pessoa com quem você está conversando. Ao fazer a comunicação das evidências, né, então tendo essa oportunidade de fazer comunicação, buscar sempre fazer ela de forma muito clara, simples, objetiva, né, evitando jargões, evitando uma linguagem que não seja de uso comum e adaptada para o seu público-alvo. Né? Então, entender como que o seu público, o seu interlocutor ali do momento pensa, quais são os processos que essa pessoa está vendo, quais são os incentivos, quais são as necessidades e como que você apresenta esse material de uma forma que faça sentido para essa pessoa. Né? Não adianta nada você, de novo, só compartilhar tudo que você sabe, se a pessoa não for capaz de processar essa informação, não for capaz de associar essa informação com a sua própria vida, né, a sua própria vivência e as suas necessidades. Então, o processo de apresentação e comunicação de evidência é muito fundamental. Né? Quando você pensa em uma síntese de evidência, né, o produto que a gente vem discutindo, a síntese ela dá passos nessa direção. Né? Então, ela tenta sair da linguagem super árida de revisões temáticas, de estudos primários, dados sociodemográficos, e trazer para um relatório mais acessível, com mensagens-chave, com 3 páginas de sumário executivo. Esses são passos na direção de deixar o material mais acessível, mais claro, simplificado, né, bastante consumível. Mas, claro, dá para dar muitos mais passos. Né? Você, pensando em comunicação visual, infográficos, vídeos e diferentes estratégias de comunicação, daí já entra muito mais na área de comunicação de evidência, comunicação científica. Né? Tudo isso são recursos muito importantes se você quer, de fato, que a sua comunicação seja efetiva e que as pessoas escutem e façam uso desse material. Né? Outra diretriz é fornecer opções para ação. Então, é muito comum você ter conversas em que as evidências elas apresentam problemas, né? Elas apresentam dificuldades, e talvez até apontem caminhos, mas são caminhos que estão totalmente desconectados com a realidade imediata digamos, do setor público no momento, né? Daquele ministério, daquela secretaria.
Então, é legal, mesmo que a pessoa ela esteja interessada, o tomador de decisão, né? Mesmo que esteja interessado, esteja aberto, entenda o que você está falando, o caminho que está delineado ali não faz nenhum sentido, né? Ele é totalmente impossível de ser trilhado. Então, um esforço a mais que é possível de ser feito é esse, né? De pensar, bom, tudo bem, dado tudo isso que a gente discutiu, dado todas essas evidências que foram mapeadas, o que é possível de se fazer, né? E já dar esses passos, não no lugar da pessoa, mas apoiar esse processo, né? Apoiar a pessoa, identificar opções de ação. Isso é uma coisa que, por exemplo, a indústria alimentícia faz muito bem, né? Então, quando você está no supermercado ali, está saindo e você vê a barra de chocolate do lado do caixa, a indústria pensando, boa, essa pessoa ela vai ter o impulso ali, vai pegar, vai comprar, facilita, né? Ela está colocando ali de bandeja para você o chocolate para comprar sem pensar duas vezes, sem ter uma reflexão ao longo das compras de, putz, será que eu devia comprar ou não? Ela está deixando a opção para ação ali na tua frente, para você só em um meio segundo tomar a decisão, pagar e sair, né? Então, da mesma forma, quando você comunica evidências, o ideal é você trazer já uma reflexão sobre, bom, dado tudo isso, o que pode ser feito, né? Quais são os caminhos possíveis para incorporar essas evidências, saber dentro do processo institucional que está sendo vivido. E aqui a contraparte ali de valorizar as lideranças institucionais é também, se você está de fora das instituições, identificar essas lideranças e fazer parceria com elas, né? E equipar essas lideranças, fortalecer essas lideranças, construir rede junto com essas lideranças, para que elas possam ser porta-vozes dentro da instituição dessas evidências, né? Desse saber que foi construído. E também para que essas lideranças possam te alimentar, né? Te prover com saber sobre como que é a vivência institucional, como é que você pode adaptar a sua pesquisa, por exemplo, para que essa pesquisa ela seja mais relevante para o ministério, para a secretaria, para a organização que você quer influenciar. Então, saber mapear esses atores institucionais e construir relações de parceria, de confiança com elas e eles.